relacionamento pessoal é que vai fazer com que o profissional realmente desenvolva ou não. Só que a maioria das pessoas, Aninha, quer só desenvolver técnica, e não olha o pessoal. Então eu sempre dou conselho, principalmente para os mais novos. Desenvolva o seu pessoal, que você vai conseguir desenvolver a técnica que você deseja, até porque você vai enxergar mais detalhes e vai ter seu diferencial. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Nós estamos aqui para dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa parte 2 dessa conversa no quintal. E se você ainda não viu a parte 1 com esse mesmo tema, procure no nosso canal do YouTube ou na página do Facebook, que essa conversa começou lá. E é legal de ver. Se você já assistiu a primeira parte, então vamos logo para a segunda parte. E na realidade, por tudo que você falou até aqui no momento, então quando a gente tem esse desenvolvimento pessoal, a gente aprende a ter esse relacionamento e valorizar e respeitar as pessoas em si. As pessoas. O importante nessa história toda são as pessoas. E não só aquele encontro, mas como as pessoas em linha. Como se você olhasse e visse o futuro seu, de que você não vai naquela loja comprar uma coisa só. Você vai comprar N coisas. E mesmo que eventualmente seja uma vez só que você vai comprar, mas você tem amigos, você vai falar com pessoas. E vai criar todo um clima de que aquela loja é boa. E é importante aprender a ter esse contato e esse relacionamento ser desenvolvido. Sim. Então, eu fiz aqui um croquisinho de um caminho até a pessoa tomar a decisão de compra, para poder a gente exemplificar na prática, para a pessoa que está nos ouvindo entender sobre isso. O primeiro momento, você tem ali um reconhecimento de um problema. Então, quando você vai comprar qualquer coisa, uma loja fisicamente, você tem ali um reconhecimento de uma necessidade. Olha, eu tenho um problema que minha caneta acabou a tinta. Então eu preciso comprar tinta para caneta. Pronto. Então aí eu reconheci que eu tenho aquela necessidade. Aí, a partir daquele instante, como eu nunca comprei caneta, eu vou para a busca de informações. Hoje, se vai na internet, se pergunta para algum amigo, ou você já ouviu falar em outro momento que tal loja assim tinha aquele produto, ou você até comprou já um outro produto lá, como esse produto é similar, acaba você se alinhando e achando que lá tem. Então você está na fase de busca de informações. E todo mundo passa por essa fase em qualquer coisa que você vai comprar. É o momento do contato sem compromisso. Aí você passa de fase, você tem a avaliação de alternativa, que é onde você naquele momento se torna comparador. Então entenda, nós vamos ser compradores, mas nesse momento eu sou somente um comparador. Uma pessoa que faz uma comparação, porque eu descobri que eu tenho aquela tinta de caneta A na loja A, B na loja B e C na loja C. Então eu começo uma comparação de marca, de preço, de atendimento. Então quanto mais... Aí, Vani, entra uma coisa muito importante para quem vende coisas caras. Quanto mais valor financeiro for um bem, mais tempo a pessoa tem tendência de ser comparador. Então, se ela for comprar tinta para caneta, custa lá R$3, R$5, R$10, a minha relevância em relação a isso, eu não preciso gastar dias e dias e dias fazendo isso. Porque é uma compra barata, e se eu errar, beleza, não perdi tanto. Exato. Agora, se você for comprar um carro, uma casa, uma geladeira muito chique, uma coisa maior, você vai ser um comparador por muito mais tempo. A tendência sua de pesquisar mais, de ir numa loja visitar e às vezes entender bem. Foi onde eu me dei bem, inclusive, em informática, porque eu explicava muito o computador para a pessoa e a pessoa criava uma visão.
E aí, todas as vezes que ela ia em outra loja, as pessoas das outras lojas não conseguiam desenhar aquela visão toda, e a pessoa vinha comprar comigo, às vezes até era quase o mesmo computador. Sim. Mas como eu mostrava os detalhes todos, a pessoa achava que o meu era melhor. Sim. E isso também fez com que eu subisse o meu nível, porque eu conseguia ver quando não era o melhor e tentar trazer o melhor. Sim. E nisso eu fui me depurando. Então, o próprio atender bem, o próprio relacionamento fez com que eu crescesse dentro daquilo que eu precisava me transformar. Então, continuando na linha aqui de avaliação de alternativas, a pessoa está comparando, então ela vai comparar até o momento em que ela esteja suficientemente satisfeita para falar assim, vou comprar. Então, se for uma tinta de caneta, esse momento é rápido. Porque eu fiz as considerações, aqui é R$3, lá é 4, não vou nem atravessar a rua para ir lá não. Você me atendeu bem, eu vou comprar na sua mão mesmo de R$4. Porque não é uma compra que vai ser impactante demais, não vai ser tão pesada e o valor despendido financeiramente ali vai ser pouco. Então, eu acho que é suficiente. Agora, como eu disse, se for uma coisa grande, eu vou pesquisar mais. O que acontece depois disso aí, depois que você é um comparador e deu a oportunidade para a pessoa tirar as suas objeções, né? Porque nós temos objeções. Então, todas as vezes que alguém vem na sua loja reclamar de alguma coisa, muitas vezes não é ruim. A maioria das vezes. Por quê? Porque quando você ouve, olha, o seu computador tem um risco vermelho aqui, ou a tela não está grande o suficiente. Opa, isso aí pode estar abrindo mais campo para que eu compre umas telas maiores na minha loja. Para que eu atenda melhor. Se eu vi que 3 pessoas vieram com objeções para mim, e eu só tenho telas pequenas, eu tenho que ampliar para mim ter também telas grandes. Sim. E por aí vai. Então você consegue enxergar melhor o seu mercado, criar um mapa melhor e, consequentemente, ter sucesso naquele quesito dono de loja, nesse exemplo. Mas a partir do momento que a pessoa resolve as suas objeções maiores, você se torna nesse momento um comprador. Ou seja, você vai lá e compra. Então você adquire. Aí nesse caso do exemplo, você paga em dinheiro. E aí, quando você paga em dinheiro, as obrigações não cessam ali. Tem toda uma linha. Depois tem o pós-compra, que é quando você está lá na sua casa e não entende alguma coisa e chega assim a um momento que você liga para o vendedor e fala, olha, eu estou com um problema aqui, eu não sei se é problema, mas o som não está saindo, eu só estou ouvindo som numa caixinha de som, como que eu faço? Então, quer dizer, é o pós-venda. É onde você tem que ir lá, ter um bom senso, que você vai na casa da pessoa, eventualmente, ou vai mandar um técnico seu. Eu tinha muita cautela nisso, porque eu sempre tive bom senso. Mas quando eu ia contratar a pessoa, eu sempre olhava, será que essa pessoa tem bom senso? Porque ela está entrando na casa de uma outra pessoa. Eu sei que tecnicamente ela sabe, mas ela não está respondendo uma pergunta para a mãe dela. Sim. Às vezes a mãe vem ali perguntar para o filho, que é fera na informática, como que eu faço para mandar um e-mail? Ah, senta aí e manda, mãe. É fácil, faz assim assado, só fala. Então, quer dizer, um adolescente, uma pessoa dessa, tecnicamente, ele está preparado para ensinar, mas emocionalmente ele não está. Por quê? Porque às vezes a resposta dele, se for muito jogada assim, aquele cliente meu que eu ralei para ganhar ele ali, mostrando tudo que minha loja oferecia para ele, faz com que ele se perca um pouco. Falou, você é legal, cara, mas seus técnicos não dá não. Então eu sempre trabalhava isso muito, como chegar, se é educado, se a pessoa oferece um suco, se a pessoa oferece, como que não é. Tem que ter bom senso em tudo. Então é o relacionamento pessoal é que vai fazer com que o profissional realmente desenvolva ou não. Só que a maioria das pessoas, Aninha, quer só desenvolver técnica, e não olha o pessoal. Então eu sempre dou conselho, principalmente para os mais novos. Desenvolva o seu pessoal, que você vai conseguir desenvolver a técnica que você deseja, até porque você vai enxergar mais detalhes e vai ter seu diferencial. Porque o diferencial quase sempre é humano. Por isso que chama-se desenvolvimento pessoal. Sim. Porque ele é pessoal. A parte técnica é super importante. Um profissional competente que sabe o que está fazendo. Mas nunca esqueça do lado humano. Por isso a importância, né? Diante que você está falando das experiências que você já viveu como patrão, né?
do patrão em si, né, dono de qualquer que seja firma, loja, seja o que for, ter o cuidado, né, de preocupar em desenvolver, né, trabalhar no seu funcionário, o desenvolvimento pessoal, não só dele, como patrão, mas dos funcionários também. Dos funcionários, né? Tentar preparar situações e eventualmente repassar alguma coisa que está sendo um problema cíclico. Sim. Então a pessoa quer que a outra adivinhe. E ninguém funciona na adivinhação. Não, né? não. Então é importante essa troca de informações para que todo o conjunto evolua. A gente precisa desenvolver uma empresa como conjunto. Por isso que é tão interessante que a pessoa tenha desenvolvido ali quais são os meus valores, quais são as crenças nas quais eu acredito, tudo para onde eu estou apontando. Esse é realmente o verdadeiro pilar da empresa. Como que é importante, tá vendo como que o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal ele abrange tudo nas nossas vidas, né? Não só o desenvolvimento Toca meu totalmente. com você, mas empresa, escola, relacionamento familiar, tudo, né? Porque se uma pessoa não desenvolver um quesito desses, Vani, o que acontece? Às vezes ela é ótima em casa e às vezes ela é ótima na igreja, mas ela não consegue um trabalho decente. Ou quando consegue, dura 15 dias e vai embora. E ela fala, puxa vida, será que eu tenho algum problema? Porque eu já passei em 10 empregos e todos eles eu fui dispensado, eu não pude escolher nada, porque todos eles falaram que a vaga acabou, o mercado mudou, eu não consegui me crescer ali. Será que isso não pode ser pista? Aliás, isso pode ser e deve ser uma pista de que eventualmente aquela pessoa esteja deixando um quesito muito importante de convivência para trás. Sim. Porque às vezes ela não está vendo naquele mercado onde ela está inserida, todos eles são formados por pessoas e não só empresas, né? Como diz o Simon Sinek ali, né? Sim. 100% das empresas são pessoas. No fundo, você fala assim, eu trabalho num banco. Mas o banco é só um prédio. O que faz o banco são as pessoas que estão lá dentro. Então, toda essa troca, você tem que estar lidando com pessoas. Então, se você aprender a lidar bem consigo mesmo e com as outras pessoas, é uma chancela de que você tem tendência de ter sucesso em tudo que você fizer. Sim. E aí, nesse caso, sucesso já significa crescimento pessoal, né? Sim. A gente estava falando dos significados de sucesso no início, né? E você falando sobre isso, você me remeteu a um exemplo de alguém que eu conheço, uma amiga minha, ela tinha uma preocupação muito grande com o filho dela empregar, né? Que ele já estava na idade de arrumar emprego e tudo, mas ele tem uma personalidade muito difícil. Ele estoura à toa, ele apela à toa, se você fizer uma brincadeira com ele, ele já apela. Então, assim, ele entra no serviço, mas ele não fica, porque ele não consegue ter esse manejo, troca, sabe? né? Esse relacionamento, assim. Aí ele acaba sempre perdendo os empregos. Se ele conhecer um pouco mais de si, de uma maneira mais profunda, não só aquele conhecimento superficial. Sim. Não é, eu sou o dono da verdade e pronto, acabou. Porque isso não vai resolver nada. Não. Mas se ele se abrir para resolver, e até na hora que ele ficar bravo, poder falar, chefe, dá uns minutinhos pra mim aí, porque agora eu tô cabeça quente, porque eu tentei aqueles negócios lá que você mandou e eu não consegui fazer nenhum, cara. Então dá uns minutinhos pra mim respirar aqui e aí a gente conversa, beleza? Quer dizer, a pessoa que está ouvindo vai ver interpretar de uma outra forma. De uma outra forma. Você não estourou com ela, você falou com ela, deu a entender que estava se esforçando ali e então você conseguiu jogar aquele temperamento de uma forma mais macia para que a outra pessoa que convive contigo pudesse receber e aceitar. Porque receber todas as pessoas recebem. Mas aí, se você for muito bruto demais, simplesmente a pessoa vai ter tendência de afastar você. Falar, não, essa pessoa ela não se alinha com nossos objetivos. E aí te corta. Ou seja, aquele técnico que você aprendeu não valeu nada, porque você não soube conviver. Se você não sabe conviver, você não consegue alcançar o nível técnico que você precisa. Então, essa maciez no conviver, ela é importante ser equilíbrio, né? Equilíbrio. A gente falando de compra, venda, né? De várias coisas no sentido de sucesso, né? Geralmente quando se fala sucesso, as pessoas só pensam no lado financeiro. Somente no lado financeiro. E o que você pode nos falar acerca disso um pouco? Olha, o sucesso é claro que ele passa muito fortemente pelo degrau financeiro. Sim. Né? Mas
O sucesso tem que ser interpretado como tudo aquilo que gera valor em algum momento, seja valores financeiros ou valores pessoais, valores morais. Então, todas as vezes em que eu vou me desenvolver alguma coisa, eu tenho que sempre entender o que aquelas palavras significam para que eu consiga, digamos, conviver melhor com elas e entender que o que as pessoas estão falando à minha volta talvez não seja exatamente aquilo que eu aprendi lá atrás. Possa ter uma evolução naquilo, como o mercado financeiro, por exemplo. Todo o mercado de trabalho hoje ele é muito mais desenvolvido. Eu vou dar exemplos para ficar prático. Sim. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma pessoa que eu queira que empregue, um filho meu, um sobrinho, e que ele vai tentar procurar emprego e não consegue. E aí, ele não entende por que ele não consegue mais. Por exemplo, o dono do mercado no qual ele foi tentar procurar emprego, viu ele uma semana antes chutando um cachorro na rua. Então, antigamente até era possível, mas hoje, quando você vai tanto ter qualquer tipo de relacionamento para a pessoa, a gente tenta ver a pessoa num todo muito mais emocional. O próprio comerciante tem essa tendência. Ele não te contrataria se visse que você é uma pessoa que judia muito de animal. Por quê? Porque ele cria aquela visão de que essa pessoa não deve ser boa. Sim. E o próprio também cliente tem isso. Vamos imaginar que você é dona de um mercado e eu vou entrar no seu mercado e, consequentemente, eu olho de lado e vejo você chutando ou batendo de pau num cachorro, num gato ali que estava ali tentando rondar o seu mercado. O que eu vou pensar? Olha, eu posso comprar em qualquer lugar, mas aqui eu não compro, porque essa pessoa não deve ser boa pessoa. Ela não merece o meu dinheiro. Exato. Então, indiferentemente de eu amar muito animais, se a pessoa gostar muito, é até perigoso ela ir lá e brigar contigo ainda. Então, esse relacionamento, hoje, no mundo moderno, nós passamos muito mais de um campo financeiro, onde o lucro era só medido em dinheiro, que antigamente era assim, para uma coisa mais emocional. A pessoa vai olhar como é que você trata um cachorro de rua, sim, ela vai olhar como que você trata uma pessoa que eventualmente não esteja com a roupa adequada no comércio dela, se você vai chegar e esbravejar e cuspir ela para fora. Então todo esse conjunto emocional, ele vai estar muito mais ligado. Sabe por quê, Vaninha? Isso tudo aconteceu porque o homem descobriu a felicidade. Nós hoje temos uma preocupação em estar sendo feliz. Automaticamente nós nos tornamos um pouco mais emocionais. Verdade. Então nós temos tendência eu não vou ir lá só comprar, eu quero ser feliz comprando. Sim. E se alguém na porta do mercado chutou um cachorro e eu gosto de cachorro, eu não fui feliz nessa compra. Exato. Porque eu fui lá e vi e fiquei indignado. Então, em vez de eu ir lá e me sentir feliz porque eu comprei os mantimentos para minha casa, eu saí de lá com os mantimentos, eventualmente, mas eu me senti indignado, porque, cara, uma que brabeza danada, porque eu cheguei lá e vi o cara maltratando um cachorrinho lá na porta e não está. Quer dizer, a experiência foi ruim. Amanhã eu não quero repeti-la. Então, nós estamos muito mais, um capitalismo muito mais orgânico, onde tem alguns quesitos, eu anotei aqui para a gente não esquecer de citar alguns. Nós temos, assim, uma preocupação com a natureza. Uma preocupação se você está cuidando mesmo dos produtos renováveis. Eventualmente você vende pilha, você coloca lá no seu mercado um tambor para recolher pilhas velhas. Esse tipo de coisa. Eu na minha loja eu tinha um lugar onde eu guardava só sucata. E aí eu carregava todo dia isso para um campo, um galpão que eu fiz só para isso. Na época que as pessoas estavam trocando muito de computadores, porque hoje já passou essa fase, né? Mas na época, sempre as coisas ficavam obsoletas muito rápido. Hoje até que fica ainda, mas o celular é pequeno. Mas antes eram os computadores, televisões. Então as pessoas iam na loja comprar um novo e queriam te dar o velho. Sim. E eu aceitava muitas vezes o velho para pôr ali sem valor nenhum, só para pôr montuado. Por quê? Porque o computador tem componentes neles que tem chumbo, tem vários produtos químicos que prejudicam o meio ambiente. E aí você fala, nossa, mas eu era consciente nesse ponto. Na verdade aconteceu meio por acaso. Eu fiz um galpão, comecei a guardar, e aí à medida que algumas pessoas foram me dando dicas no eu conversar,
um professor de uma faculdade lá na cidade me chamou e falou, nossa, como que é bonito o que você está fazendo e tal. Então eu fiquei consciente para a coisa, e aí minha consciência aumentou. Sim. Ou seja, eu entrei num caminho joia, fazendo uma coisa boa, e essa coisa boa cresceu, e eu me tornei referência nesse ponto também. Foi bem interessante legal, isso, né? E inclusive teve uma vez que precisou numa gincana de produtos velhos, e a turma foi lá e carregou. Para mim foi ótimo, né? Porque limpou meu galpão. E tinha já uma montoeira, deu acho que uns 4 ou 5 caminhonetes na época. Nossa, e eles foram lá e essa prova eles ganharam porque, vixe, eu fiz toda a diferença. E justamente porque esse professor comentou com eles, olha, e acabou sendo uma propaganda para mim, porque foi aquela turma de alunos, depois eu vi vários deles comprando na loja, porque os relacionamentos foram estabelecidos no campo pessoal e depois foi para o comercial. Sim. Então é muito interessante isso, uma coisa leva a outra. É o ser humano que desenvolve esse lado pessoal, ele consegue ter essa consciência de conservar esse meio ambiente, né? Do jeito que nós estamos vivendo hoje. Além de que a pessoa conserva o ambiente, ela consegue também se desenvolver melhor nele. Se sente inserido num contexto, né, Vaninha? Então, vamos dizer assim, alguns itens que são super importantes hoje são, além dessa conservação da natureza, você ter produtos mais conscientes, ecologicamente corretos. Sim. Se você for lançar um produto ou até vender um produto, você tem que pensar, será que isso aqui é interessante? Será que isso aqui não polui muito? Porque eu não quero ser representante disso. O comprador hoje, ele te olha num contexto geral. É importante você se alinhar àquelas causas em que você acredita. Sim. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, porque isso vai virando uma espécie de DNA da sua loja. Sim. Você vai respirando isto e fazendo com que as pessoas respeitem cada vez mais aquele item em você. E também coisas como qualidade de vida das próprias pessoas, incluindo aí funcionários, clientes. Por exemplo, funcionário versus ergonomia, que é a posição em que você se encontra. Se você trabalha muito sentado, muito em pé, se é legal as posições, isso tudo é importante, você dar um conforto para o funcionário, para que você consiga reter os melhores talentos. Sim. Você tem um vendedor que é muito bom, mas você não dá um cafezinho para ele tanto tomar quanto para ele eventualmente oferecer para um cliente. Sim. Então é sempre importante, se isso couber naquele contexto, que você tenha isso na sua loja, na sua empresa, e que tenha esse relacionamento. É importante, né? Muitas vezes, muitas vezes eu já notei, prática mesmo, a maioria dos negócios são fechados sempre em volta ali de um cafezinho, às vezes numa festa, num campo mais informal. Às vezes o negócio é falado sim ou não, às vezes negócio de milhões. É falado sim ou não no momento em que a pessoa vai lá para comprar, mas sim no momento que ela está numa festinha e fala, ô fulano, você ainda está vendendo carro? Então, cara, eu vou precisar comprar o meu e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando daí há uns dias a pessoa vai lá e acaba comprando o carro. Quer dizer, a venda mesmo não aconteceu na loja, aconteceu ali no ambiente de um churrasco, por exemplo, ou num cafezinho, ou num encontro casual num banco. Então isso é muito comum, eu vivi isso muito, muito, muito. Então a gente sabe que é assim. Isso tudo porque são pessoas, e as pessoas, isso não vai mudar. Elas vão estar sempre tentando fazer o que é mais simples, mais fácil para elas, o que parece certo. Sim. Então esse conjunto, é importante você conseguir expressar como você é no seu empreendimento, justamente para que você consiga, você não vai conseguir agradar todo mundo, mas pelo menos aquela fatia que te interessa, você vai estar alinhada com ela. Sim, com certeza. Então, quanto mais conhecimento de si, desenvolvimento pessoal e todas essas bagagens que a gente vai amealhando, juntando, quanto mais estiverem fortes e esclarecidas em você, melhor você vai estar. Sim. Você tem uma frase sua que fala o seguinte: as pessoas são diferentes e têm pontos de vista diferentes, de dentro para fora. Explica para nós. Às vezes a gente fala certas coisas que, quando você vai crescendo profissionalmente, muitas vezes as pessoas falam com você assim, faz curso, e faz isso, faz aquilo. Eu concordo, é super importante fazer curso. Só que alguns cursos que você vai, é chato falar. Você fica lá que nem um macaco.
alguém fala com você assim que bater 3 vezes na mesa vai fazer você ser reconhecido como uma autoridade naquele campo, e você fica só lá que nem um imbecil, batendo na mesa, mas não sabe por que você está batendo na mesa. Então, são cursos que a gente chama de behavioristas, que é comportamentais somente. Claro que tem cursos desses que são muito bons. Você não precisa saber exatamente de tudo, até porque ninguém consegue isso. Sim. Mas eu sempre fui mais de defender a ideia de você, de dentro para fora, que é a nossa evolução. Você entender o que você tem dentro de você, porque fatalmente quando você entende o que tem dentro de você, você consegue passar muito melhor para fora e ser verdadeiro, e além de se sentir bem, você sabe que você não precisa decorar nada. Você se joga para fora e tudo bem. Eu nunca fui muito a favor de decorar o que eu faço, o que eu não faço. É assim, é o que eu sinto ali, e aí você se joga para fora e fica muito mais fácil. Então você usa a coerência. E quando você evolui, você pode sim mostrar que você enganou. Olha, Vani, eu pensei que a estrada para mim entre cidade A para a cidade B era aqui. Mas eu me enganei, menino. E eu estou sendo franco, construindo pontes, falando que eu errei. Sim. E quando você consegue enxergar isso, você se torna um ser humano melhor. Você se torna a melhor versão de si mesmo. Então, por isso que de dentro para fora é que a coisa toda funciona. Para que você não fique só repetindo as coisas que as pessoas falam, sem saber por que você está falando aquilo, sem nem saber se você acredita ou não naquilo, entendeu? Muitas vezes eu já vi pessoas falando coisas que nem sabem se são verdade. E é também por isso que eu sempre recomendo para qualquer vendedor que conheça e use os seus produtos, o produto que ele vende. Mesmo que os produtos não sejam seus, que você não é a dona da loja. Sim. Mas se você passou a vender uma determinada marca de carro, é muito importante que você tenha esse carro. Para que você, quando o seu cliente chegar lá e falar, então, esse carro está um pouco barulhento, você saiba do que ele está falando. Você tem que conhecer, né, o que você está vendendo, né? Agora, se você não usa nada daquilo, como é que você vai saber? É difícil, sabe? Você ter uma opinião formada, entendeu? Ter uma noção melhor daquilo que você usa. Então, se você representa alguns produtos, tente usar e ser franco com você mesmo. Olha, nosso mercado ele está apontado para cá. Então, eu não estou muito preocupado em trabalhar este outro mercado. Porque isso é importante, Vaninha, até para você ter falas com uma pessoa que venha. Às vezes a pessoa fala, então, eu comprei o seu produto e o seu produto não me satisfez. Uma vez aconteceu comigo com computadores. Sim. Uma pessoa chegou na loja e falou, então, aí eu comprei o computador na sua mão, mas vou ser franco com você, não está dando certo, porque meu menino não consegue jogar com esse computador. Então eu falei, pois é, mas quando foi vendido para você, você se lembra que foi falado de uma placa de vídeo? Me lembro, mas aí era muito caro. Então, eu queria só um computador para o meu filho brincar. Então, mas a demanda do seu filho é muitas vezes maior do que o seu computador. Você se lembra que eu vendi um computador para você e ele não foi joia? Foi, por isso que eu vim comprar o do meu filho. Então, mas o computador para um adulto, ele tem menos uso de memória e de potência do que um computador para um adolescente. Ele quer jogar, falar com os amigos e outra, fazer tudo ao mesmo tempo. Você não. Você está lá no Word, é só no Word. Está lá no Excel, é só no Excel, mas mal ouvindo uma música. Seu filho não, ele está jogando, e isso demanda de uma quantidade de imagens na tela muito rápida. Então, no caso, você não quis comprar aquele computador, mas aquela plaquinha que eu falei com você, se você adendar ela aqui, vai resolver todo o problema. Ah, vai. Então, eu te falei isso aquele dia. Você falou, mas eu não achei que era assim. Eu falei, pois é, assim. A demanda do seu filho é diferente, só que você teve que constatar na prática. Então você está insatisfeito comigo, mas na verdade foi falado com você. Mas você não deu a devida atenção. Você ouviu, mas não escutou. Sim. Então, hoje o que eu posso fazer para você é nós colocarmos. Porque senão, seu filho vai largar o computador seu novo lá e vai ir sim para a casa do vizinho, igual ele tem ido. Você garante isso? Garanto. Então tá, então me dá. Quer dizer, vendi mais. Essa conversa, entendeu? Mas você conhecia do que eu estava falando e tive a oportunidade de trocar ideias com o cliente para quebrar aquela objeção. E ele enfiou a mão no bolso e gastou, porque ele falou, não, eu estou pagando então para o meu filho ficar dentro de casa.
É isso mesmo. E eu dei essa garantia para ele. Então é legal isso, sabe, Vaninha? Quando a pessoa tem essa consciência de dentro para fora, ela consegue comunicar melhor isso, desenhar melhor para as outras pessoas. Sim. E aí gerar valor, não só financeiro, mas como pessoa, pessoal, né? Como pessoa. Automaticamente ela está desenvolvendo ali pontos fortes, pontos fracos, esse tipo de coisa. Sim. Você falando de pontos, né, pontos fortes e pontos fracos... Porque a gente tem que se proteger dos pontos fracos. Com certeza. Aqui você fala que um ponto forte, seu pode acabar sendo um empecilho na sua vida. Como assim? Que um ponto forte pode acabar sendo um empecilho na vida da gente? É porque as pessoas, Vaninha, às vezes se esquecem de que nós temos sim pontos fortes e temos também pontos fracos. Mas se eu usar somente pontos fortes, eu posso estar usando eles tanto que eu estou usando nos momentos errados. Vamos dar exemplo para ficar mais fácil. Sim. Vamos supor que eu tenha um martelo, mas nem todos os meus problemas são prego. Às vezes eu tenho um problema que é um parafuso, ou que é um vidro, e com o martelo eu não resolvo um problema parafuso ou um problema vidro. Verdade. Porque se eu bater com o martelo no parafuso, ele não vai entrar, ou vai entrar torto, ou vai quebrar, e um vidro piorou, vai quebrar. Então, eu tenho que ter, eu sei que eu sou bom em martelo, mas eu tenho que ter noção de como eu posso usar. E tem pessoas, Vani, que por se desenvolver muito uma qualidade, nesse exemplo aí, martelo, ela acaba saindo batendo com a mesma ferramenta em todos os lugares. Então ela acaba não resolvendo um problema. Para eu passar para você por um exemplo prático, né? Eu sou bom em planejar. Como eu me conheci, eu entendi que eu era bom planejador. Isso tem toda uma ciência envolvida e tem um motivo que sempre mostra, digamos assim, matematicamente falando, que eu era bom naquilo. E eu entendi que eu era bom para planejar. Só que tem um problema, Vaninha. A minha frase, assim, chavão, que eu sempre uso para mim, que eu às vezes até coloco no meu escritório, é: seja um homem de ação. Pare de planejar. Como assim pare de planejar? Para mim é remédio. Parar de planejar. Porque eu sou tão bom em planejamento que se você deixar, se eu não me cuidar, eu fico só planejando e não executo tanto. Sim. Então, aquilo que era uma coisa boa em mim, ficou tão em mim, tão forte, que eu parei. E, ao invés de eu ir para a ação, eu fico ali planejando perfeitamente, mas não consigo executar. Então, é como se você jogar gasolina no fogo. Você quer apagar aquele incêndio, mas você acabou jogando gasolina. Por quê? Porque às vezes eu vou num curso e o cara lá, que está falando só coisas que ele aprendeu por fora e não falando de se conhecer, se desenvolver, ele está mandando o que eu planejo muito. Não, nós estamos fazendo um curso de planejamento, fica lá 3 dias aprendendo como planejar. Para mim aquilo é um veneno. É claro que é sempre importante eu aprender novas técnicas e me desenvolver, mas eu não posso gastar todo o meu tempo planejando, porque eu já tenho uma tendência de ser viciado em planejamento, porque eu sei que eu sou bom nisso. Sim. Então acaba que uma coisa boa, por eu usar em excesso, ficou sendo ruim em mim. Então, quando você se conhece melhor e se desenvolve, você acaba conseguindo um equilíbrio, é o melhor nesses casos. Então, além de você se desenvolver e saber no que você é bom, você tem que também ampliar esse contexto. Sim. Como que você faz isso? Ao invés de você olhar somente o ponto forte e o ponto fraco, sim, comece a olhar também os pontos cegos. Porque se a pessoa for boa em planejamento, sim, e ela não olhar e esse planejamento está num ponto cego para ela, pode ser que ela gaste todo o tempo dela só planejando. Então, quanto mais a pessoa se conhece, mais fácil ela consegue ser um melhor profissional, uma melhor pessoa. Porque, por exemplo, eu sei que você tem tendência, pelo tanto que eu te conheço, pelas psicologias que a gente já conversou, você gosta de auxiliar as pessoas, não é isso? Adoro ajudar as pessoas. Só que veja bem, se você não conhecesse esse ponto cego, ele é positivo, mas você tem que se frear ao ajudar as pessoas. Porque senão eu acabo me esquecendo de mim mesmo. Você acaba se esquecendo. Quantas vezes no passado você não se pegou
com 10 problemas seus ali e ajudando uma pessoa lá longe. Você fala, puxa vida, eu estou indo para casa de alguém, ajudar alguém em algum problema e o meu mesmo está ficando. Verdade. E aí eu vivo mal, me sinto mal e simplesmente eu estou sendo boa, fazendo uma coisa boa. Ou seja, sem querer, o ponto cego se transformou numa posição que era para ser boa, acabou sendo ruim. Então isso não é muito saudável, entendeu, Vaninha? Um outro exemplo disso, só para contextualizar fora também, é quando você é perfeccionista, por exemplo, que é uma coisa boa. Ser perfeccionista tem um lado bom, mas quando você chega num certo nível muito alto de perfeccionismo, é ruim. Por quê? Porque você está fazendo um trabalho de escola, você está desenvolvendo um software, qualquer coisa que você esteja fazendo, se você tentar ser perfeita demais, acaba você demorando tanto que você acaba desanimando as outras pessoas. Tem vários problemas que vão nascer do seu relacionamento com a perfeição, por exemplo. Então quando você tira... Tá gravando ainda, Vaninha. Tem uma falhazinha aqui, mas vamos continuar. Quando você tira de você esse peso de ser perfeita, acaba todo o ambiente melhorando. Porque você, como perfeccionista, por exemplo, você vai acabar exigindo das pessoas perfeccionismo, você vai acabar torcendo o nariz para as outras pessoas se ela não fizer direito. E tem vários outros problemas, simplesmente porque você pegou uma qualidade que você tinha, mas como ela estava no ponto cego, você achava que era uma coisa boa, então tem que exigir de todo mundo. Não, é uma coisa boa, ser perfeccionista. Tudo que eu faço é perfeito. É bom, mas se você subir muito o nível, o ponto cego disto vai fazer com que você fique negativa aos olhos das outras pessoas. E essas pessoas que você está falando, elas acabam assim, nada que as outras pessoas fazem para ela tá bom, né? Nada. Ela acaba assim, às vezes torcendo o nariz e não precisa nem te falar nada. Você já sabe que você não agradou. Então é ruim essa convivência. E como profissional, você acaba distanciando-se daquela pessoa. Como pessoa também, você acaba tendo uma coisa para contar, mas você pensa, nossa, fulano é nariz muito em pé. Eu não vou lá não, porque ela sabe tudo, eu me sinto meio bobo perto dela. E acaba, ou seja, você não constrói pontes porque a pessoa não se deixou construir. Então, como cada um de nós tem ali alguns defeitos e um desses defeitos sempre sobressai, tanto quanto as nossas qualidades, umas dessas qualidades se sobressaem, é importante você tirar isso, Vaninha, do ponto cego. Então não é só você saber seus pontos fortes, seus pontos fracos, é você ter noção também de quais são os seus pontos cegos e como você vai trabalhá-los. Legal. Porque se você souber que você tem aquela fraqueza, mesmo que aquela fraqueza seja uma coisa boa, na maioria das vezes. Planejar é uma coisa jóia, todo mundo quer aprender a planejar. Sim. Eu, quando dá, assim, várias vezes eu sento e planejo muito com outras pessoas, negócios, construções, coisas da vida da pessoa. Mas eu tenho que ter cautela, porque senão eu bebo muito daquele caminho e acabo me prejudicando em outro. Sim. Então, quanto mais, resumindo tudo, né? Quanto mais eu conhecer disso tudo, mais pratos que importam para mim, eu vou conseguir equilibrar e vou estar sendo mais feliz e mais produtivo, ou seja, vou ser uma pessoa de mais sucesso. Sim. Aí você colocou uma frase pra gente, que interessante aqui pra gente, né? Tá finalizando a nossa live, eu queria que você falasse pra gente. Se a sua cegueira num ponto forte for muita, você pode estar usando um canhão para matar um passarinho. É muito importante que você não utilize o seu ponto forte contra você. Sim. As pessoas às vezes acham que seu ponto forte você tem que só bater nele. Não, não é só isso que você tem de bom. E o bom da vida, Vaninha, é a gente aprender o equilíbrio. Por isso é que eu coloquei essa metáfora de equilibrar os pratos logo no início da nossa conversa, justamente para que a pessoa entenda que nós todos somos equilibristas de situações que estão aí representadas nessa metáfora como pratos. E a gente precisa correr um pouquinho aqui, correr um pouquinho ali, cuidar um pouquinho aqui, cuidar um pouquinho ali, para que a gente consiga, nesse conjunto, ser feliz. E se estiver cuidando de muita coisa, conheça-se
e diminua a quantidade dessas coisas, porque muitas delas não são tão importantes assim. A prioridade, né? Aprender a dar prioridades naquilo que é importante para você. Sim. Essa é a minha mensagem final. Legal. Eu quero, né? Chegamos mais no final de mais uma live. Eu quero te agradecer mais uma vez. Prazer é né? sempre nosso. Qualquer dúvida dos nossos internautas pode mandar perguntas para o nosso e-mail, né? Que é eu@manualdegente.com. Muito bom, Vaninha. E a gente se vê, se Deus quiser, nas terças e quintas-feiras da vida, né, Vaninha? Um abraço e até mais. Até mais.